Olá, boas horas, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe, você está no canal Relogiar e hoje nós vamos falar de uma microbrand de Hong Kong, meio fora do radar normal, meio fora dos holofotes e que produz relógios de mergulho robustos para profundidades até 1000 metros, esse é o maior foco deles, com movimento suíço, automáticos, enfim, eles têm uma linha focada no mergulho, mas eles têm dois modelos cronógrafos e eu fui buscar um desses modelos e quero mostrar para vocês no vídeo de hoje. Bom, o que eu tenho aqui nas minhas mãos é um cronógrafo, mas é um cronógrafo um pouco diferente do que a gente está acostumado. Ele tem peculiaridades, tanto no dial, quanto na aplicação dos subdials aqui, ele é diferente. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu estou falando de um Armida, um cronógrafo da Armida, a microbrand que eu falei para vocês de Hong Kong, que tem esse cronógrafo inspirado na Gulf Oil, a equipe Gulf Oil do Ford GT 40, que foi muito famoso nas décadas de 60 e 70 nas corridas, venceu corridas de Le Mans, venceu o Campeonato Mundial, tinha o Porsche também, tem um filme com Steve McQueen, chamado Le Mans. Nós vamos falar um pouquinho até de Tag Heuer, para eu explicar para vocês, para contextualizar esse dial e esse visual aqui. Vamos falar um pouquinho então do Armida A10, esse cara que está na minha mão aqui, relógio robusto, que a gente vai conversar agora. Antes, queria pedir para vocês, se vocês ainda não sabem ou não viram nos últimos vídeos, convidar vocês, na verdade, não pedir, se inscrevam no meu canal, não é grupo, né? Eu ia falar grupo, não, é meu canal de ofertas lá no WhatsApp. Vou deixar aqui o QR Code para quem assiste na televisão e o link na descrição para quem quiser acompanhar ofertas. Eu procuro não encher de ofertas lá o tempo inteiro, procuro não ficar empurrando cupom para cima e para baixo, eu procuro ver produtos que estão com preço fora do normal, né? Eu faço uma análise de longo prazo e trago para vocês. Então, quando quiserem também dar uma dica, Felipe, o que tu pode oferecer de produto, vai no direct do Instagram, né? @relogiaroficial, e pode deixar lá uma mensagem, gostaria de ter uma oferta de um relógio tal, um diver, enfim, que a gente tenta localizar o melhor preço, se possível for. Certo? Feito o convite, vamos ao relógio. Então tá, já organizei aqui na bancada, apresentar para vocês então o meu Armida A10. Armida eu suponho que seja essa a pronúncia, tá? Eu não sei se teria outro tipo de pronúncia, mas eu tô lendo como se fosse em português, Armida. Então aqui a gente tem o relógio, esse relógio tá com uma pulseira de couro, com esses detalhes aqui, costura laranja, ficou bem legal essa pulseira, mas pelo que eu vi no site, deixa eu mostrar o site para vocês aqui bem rapidinho. Olha só. Eles têm modelos divers aqui, de diversos calibres, diversos movimentos, né? Diversos preços também, tem modelos bem caros. E eles têm os cronógrafos. É o mesmo cronógrafo, só que com visuais diferentes, que é o A10. Então eles têm um A10 mais clássico, né? Aqui vocês podem ver, não vem muito ao caso, e o A10 que eu escolhi, que é esse aqui, um relógio de $300. Bom, mas eu não paguei $300 por esse carinha aqui, certo? Esse aqui é um relógio que eu paguei 1/3 desse valor, e só por isso eu adquiri esse relógio. Esse relógio eu não comprei novo, é de um colecionador, era de um colecionador também, e é um relógio muito, muito, muito novo. Esse relógio parece que saiu da caixa. Eu vou mostrar para vocês agora, em detalhes. Então ele veio num estojo para mim de couro, eu acabei não botando estojo aqui. Aí ele veio veio com essa nato, que eu vou mostrar para vocês. Eu acho que essa pulseira aqui não é a original. Ele vem com um bracelete de aço sólido, de aço maciço, né? Com terminais estampados aqui na minha mão, ó.
terminais estampados. Novinho, zerado, nunca foi usado. Eu só vou abrir depois para mostrar para vocês a pulseira. Também não vou usar, eu vou deixar ela zerada, tá lacrada. Vem com uma NATO, essa sim tá no site lá também. Vem com uma NATO que encaixa, eu vou botar ali para vocês depois, que fecha direitinho com o dial, né? Ela é alinhada com o dial, então o relógio fica todo com esse visual aqui de Ford GT Gulf Oil, que é o desenho do dial que nós temos aqui. Então, além das pulseiras, vem uma ferramenta para trocar pulseira, né? 2 pinos extras para usar a NATO e o certificado de compra. Para vocês entenderem, então, esse relógio foi comprado em 2 de fevereiro de 2024. Ele tem mais ou menos um ano. E paguei um preço excelente, considerando que ele está 0. É um relógio muito, muito novo. Então, tem uma caixa grande, tá? Não é grande no sentido de diâmetro, de diâmetro é 42, mas ele tem 14 milímetros de altura, uma caixa bem alta. Vocês podem ver escovada na lateral. Na verdade, ele é todo escovado, tá, pessoal? Toda a caixa aqui é escovada, os lugs também. Ele tem uma pulseira de 22 milímetros aqui, um lug-to-lug de 51, os 42 que eu já falei para vocês de diâmetro. E tem aqui todo escovado, a coroa é assinada ali, com armida, né, o A de armida. Vocês podem ver que até os botões são escovados. Eu curto cronógrafo escovado, acho que combina mais. E aqui nós temos um Big Date. Olhem que bonito. Aqui é o capô, vou mostrar para vocês agora, do Ford GT, dos carros da Gulf Oil, da equipe, né? E esse aqui é uma reprodução, esse Big Date aqui é a reprodução tipo do capô, tem o número do carro ali onde é a data e as cores do carro, que é o azul claro, o laranja e o preto. Eu acho que eles não têm a licença para isso, eles nem falam sobre esse carro, mas é evidente isso, né? Quem tem a licença, quem tinha, eu acho que tem ainda é a Tag Heuer, né? Que tem modelos com essas cores da Gulf aqui. Mas eles trazem esse visual esportivo do carro. Então é muito bonito. Ele tem um bezel com taquímetro de alumínio aqui, o bezel, né? Com taquímetro. Vamos falar sobre ele já. No caseback, assinado, aço inoxidável. Ele é numerado. Ele não é uma série limitada, mas ele é numerado, tá? Então esse aqui é o número 2287. Cristal de safira. A prova d'água 200 metros, rosqueado, e aqui tem uma gravação aqui de um desenho geométrico, e um relógio muito bonito. Aqui não é a única pulseira que é assinada, aqui é o bracelete, que é o original do relógio. Vou tirar aqui um pouquinho. Eu não quero desmontar, mas vocês podem ver ali, ó, armida, assinado. É elos sólidos, tá, pessoal? Deixa eu só abrir aqui. E uma pulseira de aço inoxidável maciça, com elos maciços, né? E terminais estampados, né? Para fechar ali na caixa. Mas essa pulseira eu não vou utilizar, pessoal. Fica bacana para quem gosta. Eu vou deixar ela zerada como ela veio. Se um dia eu passar adiante, eu tenho a pulseira do mesmo jeito que ela veio, novinha. E aí aqui os subdials, nós temos os segundos ali embaixo, os 2 subdials do cronógrafo, né? O dos décimos de segundo e o dos minutos. E esqueci de falar para vocês, aqui a gente tem um mecanismo Miyota 6S50 quartz. Ele tem um movimento suave, eu vou acionar aqui o cronógrafo, vocês vão ver o ponteiro. Ó, ele tem mais que um tique por segundo. E ali fica girando os décimos dos segundos até os 30 segundos. Depois ele para, né? Daí ele começa a contar, esse décimo de segundo só marca quando a gente dá o stop. Então vamos até os 30 ali.
Ó, quando chegar no 30, aí ele para. Aí quando a gente fechar o tempo, ele me dá o quantos décimos de segundo deu. Certo? Esse é o cronógrafo, funciona muito bem, mas vocês podem ver que diferente dos cronógrafos que a gente conhece, que procuram dar um contraste grande e fazer subdials com bastante contraste para a gente ver, aqui eles deixaram bem minimalista, bem minimalista. O foco foi o dial com cara de carro aqui. Então isso já é um outro diferencial. Então não fica tão fácil de cronometrar o tempo, que é o fundo azul, cronógrafo ali em branco. Então tem um pingo nas horas tem só um pingo ali, um quadradinho, né? Com lume também. Mas é um relógio, eu tenho cronógrafos, mas eu não uso cronógrafos. Então para mim essa função do cronógrafo é mais uma estética do que propriamente útil, né? Bom, esse relógio tem algumas particularidades que eu quero mostrar para vocês, começando pelo taquímetro. Eu mostrei para vocês, eu até separei aqui, quando eu fiz o review do Timex, eu expliquei como é que se usa um taquímetro, né? Vocês podem ver ali, ó, que a partir dos 7 segundos e 2 começa uma velocidade de 500 e vai até o final ali do 1 minuto. A partir daí o taquímetro normal não tem mais função, tá? Aqui nesse cronógrafo, eles fizeram o taquímetro avançar 1 minuto. Então aqui eu acho que foi um relógio pensado para milhas por hora, porque eles ocuparam essa área aqui que seria uma das velocidades mais altas, de 500. Então esse cronógrafo em especial, se não sabe usar o taquímetro, eu explico no vídeo desse cara aqui, ó. Vou deixar o card para vocês, tá? Nesse relógio especial, o taquímetro ultrapassa 1 minuto. Ó. Vocês podem ver que ainda tem as velocidades de 55 e 50. Então até aqui, até os 50, ele consegue funcionar como taquímetro. Então é muito mais comum o taquímetro encerrar a 1 minuto. Fora isso, temos também uma coisa interessante nos discos de... Deixa eu só puxar aqui. Nos discos de data, são dois, né? Um para dezena, para fazer o decimal no Big Date aqui, e outro para unidade. Ó. Aqui nós temos a unidade, que vai trocando, e quando a gente chegar lá no dia 30, ó, o disco da dezena muda, ó, e depois muda de novo no mês. Então esse Big Date é bom para ver a data, viu, pessoal? Então, como eu disse antes, uma caixa bem robusta, em aço 316L. O relógio tem um peso de 150 gramas, relógio bem encorpado. E sobre esse visual, eu quero mostrar para vocês aqui o capô do Ford GT40, que a equipe Gulf Oil se tornou lendária entre 1967 e 1975. Ela foi vencedora 3 vezes das 24 horas de Le Mans, ganhou um campeonato mundial, e ainda ganhou várias outras corridas importantes. E ainda estava presente no filme do Le Mans, com Steve McQueen, que teve um filme sobre a equipe, tá? Só que no filme do Le Mans, o Steve McQueen ele utilizava um Porsche 917K, que era um outro carro da equipe, também famoso, número 20, né? E ele usava no filme um Heuer Monaco, que na época a Tag Heuer ainda não se chamava Tag Heuer, chamava só Heuer. Então ele usou no filme um Heuer Monaco. O filme é de 1971, o filme Le Mans, né? Mas em 2009 foi lançada uma edição especial do Tag Heuer Monaco. Depois houve outra série especial também com as cores da Gulf Oil, né? E então a Tag Heuer sempre esteve envolvida com a marca. Então tá aí, ó. Tô dando uma escurecida aqui. É um lume bacana nos ponteiros e nos índices. Tem uma boa durabilidade. São bem discretos, mas visíveis, bem visíveis também. Então no lume ele está aprovado. E a minha última curiosidade é ver como é que ele fica com o anato original dele. Então vamos fazer uma mágica aqui e 1, 2 e... Tá aí, bem alinhada com o dial, vocês podem ver, ó, segue o desenho exatamente com a mesma largura
E essa aqui é a Nato que vem com o relógio. Ela é bem comprida, inclusive, vai sobrar bastante aqui. Mas é isso aí, ela fica com um visual totalmente Ford GT, né? Carro da Gulf Oil. O que vocês acharam? É isso. Aí a couro, essa aqui eu acho que não é original, a pessoa que me vendeu mandou essa pulseira junto. E aí seria o outro bracelete de aço. Certo, pessoal? Isso aí. Feito o nosso reviewzinho. E aí, o que acharam do Armida A10? Esse relógio cronógrafo, estilo racer, né, esportivo, que emula o capô de um Ford GT, digamos assim, pode ser de um Porsche também, da Gulf Oil, a equipe Gulf Oil, que usa aquele tradicional azul clarinho, laranja e as faixinhas pretas. Um relógio diferente, não é encontrado no Brasil, não é encontrado na AliExpress, não é um relógio barato também. Eu paguei barato, paguei um terço mais ou menos do que custaria trazer esse relógio para o Brasil, daria em torno de R$3.000. Então, é um relógio para ser analisado da seguinte maneira: diferente, não tem por aqui, tem que gostar desse tipo de relógio, não é um relógio que todo mundo vai gostar, com certeza não, tem pessoas que podem achar feio, tem pessoas que podem achar os ponteiros do cronógrafo são pequenos, ou a caixa é grande, ou a caixa é muito alta, tem N possibilidades, mas tem gente que gosta, eu curti pelo diferente do relógio, né? Mas, como sempre eu faço no final dos meus vídeos, eu dou um sinal para ele, como se fosse um semáforo, né? Sinal verde, um relógio que eu aprovo 100% sem restrições. Sinal amarelo, pode ser um bom relógio, como é o caso desse aqui, mas tem alguma restrição. E sinal vermelho é um relógio que eu já tenho maiores restrições. E qual o sinal que eu dou hoje para esse relógio? Bom, hoje eu dou para o nosso amigo aqui, fora de foco, tá aí, foco, fora. Eu dou sinal amarelo. Explico. Embora seja um excelente relógio, um relógio colecionável para quem está aberto a esse tipo de dial, a esse tipo de proposta, é um relógio que não compensa o preço para trazer para o Brasil. Eu acho que R$3.000 pode-se encontrar relógios com uma relação custo-benefício bem melhor, relógios automáticos, enfim, relógios mais aceitáveis do ponto de vista do visual, né? Assim, uma coisa mais usual, que as pessoas vão utilizar mais. Esse é um relógio bem específico, né? Por todas essas características dele, de cor, de mostrador, de pulseiras. As pulseiras, enfim, não querem dizer muito, né? Porque a gente pode trocar o couro, a nato, a de aço também, que dá uma outra cara para o relógio. Mas é aquele relógio assim que não é para qualquer dia, para qualquer hora, né? Tá longe de ser um gada e tá longe de ser um relógio para te usar no dia a dia. Relógio pesado e tal. Então eu dou amarelo por essas questões. Mas eu particularmente gostei bastante do relógio, vou mantê-lo na minha coleção. Se um dia eu olhar para ele e disser assim, não dá mais, aí a gente se despede, algum outro colecionador que se interessar, compra, não tem problema. Certo? Queria agradecer mais uma vez a todos por terem assistido até aqui. Espero que tenham gostado do meu review. Tentei trazer um pouquinho de história ali, trouxe um pouquinho da história pinceladas bem rápidas, né, da Gulf Oil, da equipe, da Tag Heuer, o que tem a ver com isso, né? E foi um videozinho um pouco diferente. E para não deixar vocês na mão, um relógio que tem fácil para comprar, que eu vou indicar para vocês, vou deixar na descrição, era o relógio que eu estava usando, que é o Corget. Tem review no meu canal. Reloginho automático que eu me impressionei com a precisão desse relógio e com um relógio bacana para o dia a dia, assim, estilo Pilot, né? Visual bem limpo. E vou deixar o link para vocês. É o relógio que eu indico no vídeo de hoje, certo? Relógio barato, bom. Fica na linha ali do... Escapou agora o nome do relógio, cara. Fica na linha do Tandório Field. Lembrei. Sabem o Tandório? Aquele que tem a caixa de 39,
Às vezes tem caixa de 40, só que esse aqui tem caixa de 42, tá? Mas é na mesma linha de relógio, assim, mesmo tipo de caixa e tal. Então acho que vale a pena conferir. Falou? Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Fui.